A palavra de Deus, querido, ela vai aqui trazer ao nosso coração a respeito da trajetória itinerante e missionária de Jesus. E a palavra de Deus aqui, ela vai falar aqui em vários textos sagrados que uma das trajetórias do itinerário de Jesus na região da Galileia, nós vamos observar, nós vamos acompanhar e vamos ver que o Senhor ali, além de ter pregado muito a respeito do reino dos céus, também foi muito usado em curas e milagres. Milagres que na época desafiava a medicina, porque a medicina tem um olhar clínico, científico, mais, podemos dizer, terreno. E quando Jesus ele chegava, com Deus, ali ele solucionava o problema, repreendia a enfermidade, repreendia o espírito maligno, e a pessoa era alcançada pelo milagre. Um dia desse eu li um texto onde o comentarista fala que porque é milagre para nós, porque justamente é algo sobrenatural. Aleluia! Mas para Deus ou para Jesus o milagre é natural, né? Porque justamente ele é perito, né, em fazer milagre. Para nós é sobrenatural, mas para ele é normal, é natural. Aleluia! De operar milagres. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus aqui vai trazer para o nosso coração, falando que um certo sábado, né, os irmãos já ouviram às vezes eu trazia uma reflexão a respeito dos cultos de sábado, pois nas sinagogas os cultos eram diferentes dos dias que aconteciam no templo. E alguns comentaristas dizem que os cultos nas sinagogas eram dia de segunda-feira, em algumas era quarta, em outras era quinta, mas sempre no sábado havia programação nas sinagogas, pois justamente era onde ou quando acontecia o culto de ensinamento. E quando era no culto de ensinamento, o dirigente da sinagoga, né, sempre ele preparava tudo, ele organizava tudo para que viesse o mestre da lei, alguém enviado pelo sumo sacerdote, para estar trazendo uma palavra de ensinamento, e que nos dá a entender que neste sábado aqui o pregador, o ensinador era Jesus de Nazaré. Então nós vamos observar e vamos ver que seu culto era de ensinamento. Então todos que estavam ali congregando, que foram naquele culto, a visão deles era de aprender algo, a visão deles era de aprender a palavra, a visão deles era de ouvir o ensinamento, mas sem tanta expectativa para algo sobrenatural. A expectativa deles, o coração deles, quem sabe, estava focado no ensinamento da palavra. E nós vamos observar e vamos ver, queridos, que quem era o pregador, quem era o ministrante, quem era que estava ensinando ali, era o Filho de Deus. E como já foi falado, Jesus ele não se limitava, meu querido, naquilo que eu estava focalizado. Jesus ele não se limitava naquilo que eu queria ver. Jesus não se limitava naquilo que o povo foi observar. Bendito seja o nome do Senhor neste lugar. Porque se na segunda-feira havia programação, mas não tinha um título, mas se Jesus pregasse, acontecia milagre. Na quarta ou na quinta-feira não tinha um título da programação, mas se fosse Jesus que estivesse pregando, também acontecia milagre. No sábado era então que todo mundo observava e via que o roteiro era de culto de ensinamento, mas Jesus não estava limitado, aleluia, ao roteiro do culto. Bendito seja o nome do Senhor. Se todos os dias tivesse programação e fosse Jesus o pregador, eu acredito também que acontecia milagre. Então eu entendo, meu querido, que nesta noite também Jesus ele está neste lugar. Ele não está privado nem limitado
nesta noite a receber o nosso milagre. Bendito seja Deus neste lugar. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. E a palavra de Deus vai falar que justamente no sábado Jesus estava ensinando na sinagoga. E aqui pela tradução, a Bíblia diz que então chegou uma mulher. Nós vamos observar e vamos ver no versículo: chegou ali uma mulher. Então nos dá a entender que quando o culto iniciou, o obreiro Caio, a mulher ainda não estava lá. Nos dá a entender que quando a porta da sinagoga se abriu, a mulher não estava na porta para entrar. Nos dá a entender que então ela chegou depois. Bendito seja o nome do Senhor. E se ela chegou depois, quem sabe, pastor Cláudio, algo motivou aquela mulher, quem sabe aí naquele culto, porque quando nós entendemos segundo a lei, pessoas com deficiência, aleluia, eles no dia de culto, era que justamente no sábado, era que eles iam para a igreja. Mas a Bíblia vai falar que aquela mulher chegou depois, quem sabe, ela ouviu falar que naquela sinagoga, no culto de ensinamento, o pregador, bendito seja o nome do Senhor, não era qualquer pregador, não era qualquer ensinador, era alguém que já tinha um histórico de fazer milagre naquela região. Então ela se prepara, ela chegou depois que o culto começou, mas como ela chegou eu não sei, mas eu acredito, meu querido, que ela chegou adorando, ela chegou adorando, ela chegou adorando, ela chegou adorando, porque irmão Josué, ela chegou com a sua adoração, e a adoração dela chamou, conquistou a atenção de Jesus para ela. Bendito seja Deus neste lugar. Sim, ó Deus. Aleluia. Aleluia. O modo, a forma em que ela chegou, queridos, ela foi logo identificada. Jesus já olhou para ela e viu que ela era alguém diferente, porque ela chamou a atenção de Jesus para ela. Aleluia, aleluia. E eu acredito que ela chamou a atenção de Jesus para ela. Não é porque quem sabe ela chegou bem vestida, ela chegou bem calçada, Meu Deus. ela chegou fantasiada, ela chegou bem perfumada. Sim, meu Deus. Aleluia. Eu creio que a forma que ela chegou adorando foi isso que chamou a atenção de Jesus, aleluia, ao olhar na direção dela e ver que ela era diferente pela sua forma de adorar a Deus, pela sua forma de adorar a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Os irmãos que leem a Bíblia, vocês vão entender que depois daquela pesca maravilhosa, aí a Bíblia vai registrar que no meio da multidão, irmãos, surge alguém, surge um leproso, e a Bíblia fala que ele chegou próximo, se aproximou de Jesus, se ajoelhou e adorou. Bendito seja Deus. A Bíblia diz que se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar dessa lepra, dessa enfermidade. A ação que aquele moço chegou, a forma que ele se aproximou, chamou a atenção de Jesus para ele, e ele ainda disse: se o Senhor quiser, o Senhor não é forçado a nada, o Senhor não é obrigado a nada, aleluia, mas eu sou um adorador, e se o Senhor quiser, o Senhor pode, aleluia, me restaurar dessa enfermidade. E a palavra vai falar que então Jesus disse: eu quero. A resposta de Jesus para quem é adorador é dizendo: eu quero nesta noite operar um milagre, eu quero nesta noite te restaurar, eu quero nesta noite te renovar, eu quero
Aleluia, aleluia. A mulher chegou, queridos, com uma identidade diferente. E a Bíblia vai falar, queridos, que há 18 anos ela estava doente por causa de um espírito maligno. Misericórdia, Jesus. Eu vou quebrar um pouquinho a ética, irmão. Aleluia. Para poder chegar mais perto assim dos irmãos, sabe? Glória a Deus. Aleluia. 18 anos, irmãos, que ela vivia naquela situação. Pastor Cláudio, um crente, para viver 18 anos numa prova e não se desviar, ele é crente. Aleluia. Aleluia. É desse jeito. Aleluia. 18 anos e um momento, uma situação difícil na vida dela, obreiro, mas ela estava perseverante. Aleluia. Porque nós vivemos dias hoje, irmã Rutiele, que o crente não pode passar por um processo de manhã não ter pão e nem café com leite, ele fica atribulado. Já liga para o pastor Cláudio, eu vou sair dessa igreja. Misericórdia. Você está entendendo? Uns crentes que parece que não aceitaram a Jesus ainda, aleluia. Aleluia. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente vai entender, igual o apóstolo Paulo, quando ele diz, aleluia, eu já aprendi a viver com a carteira cheia de dinheiro quando tem dinheiro, mas quando eu trabalho, o salário atrasa, eu também já aprendi, aleluia, viver na abundância, mas também viver na escassez. E ele ainda diz uma coisa, eu sei, que tudo eu posso naquele que me fortalece, naquele que me fortalece. Então mesmo Deus que te sustenta no tempo da abundância, é o mesmo Deus que te sustenta em tempo de prova, em tempo de vale, em tempo de escassez, aleluia. É o mesmo Deus, bendito seja o nome do Senhor. 18 anos, irmã Jéssica. Quem sabe os críticos olhavam e diziam, mulher, tu está em pecado. Que tu está fazendo lá 18 anos. Se fosse um dia, essa faz 18 anos que é a oração do meio-dia. Ela estava envolvida na oração de meio-dia. Aleluia. 18 anos, consagração, processo de oração. Mas ela estava na consagração. Alguém olhava e dizia, mulher, mas que tão lindo teu milagre ainda. Não, mas vai chegar. Vai chegar. Ela estava igual Davi dizendo, eu esperei com paciência no Senhor, até que o Senhor olhou para mim, aleluia, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco horrível de lodo, aleluia, firmou meus pés sobre uma rocha e colocou nos meus lábios um hino de vencedor, um hino de adorador. Então eu acredito, meu querido, bendito seja o nome do Senhor, independente do vale da prova, permanece, persevera, porque Deus vai te honrar, glorificado seja Deus. 18 anos, jovem, ela não parou de congregar. 18 anos ela não parou de vir na igreja. 18 anos, aleluia, ela não ficou dentro de casa. Eu estou depressiva. O pastor Cláudio não me visita, nem o obreiro Aldenor vem trazer uma cesta básica para mim. Os irmãos me abandonam. Não. 18 anos ela sabia onde era a sinagoga, ela sabia o caminho da sinagoga, ela sabia o endereço, ela sabia o dia de culto, ela sabia o dia que ela podia participar do culto, ela sabia a hora do culto. Bendito seja o nome do Senhor. Então no dia da programação que a lei, aleluia, ajudava ela a chegar, hoje é sábado, então eu vou para a sinagoga, eu vou adorar, eu vou buscar a presença do Senhor, porque uma hora o milagre vai chegar.
Você está entendendo? Aleluia. E isso fez ela conquistar a atenção de Jesus para ela. Aleluia. Porque às vezes a gente só é adorador, né? Quando o banquete pela manhã, você está entendendo? É aquele banquete abençoado. Meio-dia, meu Deus do céu, é forte. É carne de sol com açaí. Eita maravilha, a gente fala até em mistério, né? 3 horas da tarde, você está entendendo? O menino vai ali, pega o cartão, vai lá, joga uma pizza com uma Coca-Cola bem gelada. E a gente fica aqui com aquele poder, né? Quando é do jantar, não, hoje eu vou jantar fora. Reúne a família e vai jantar fora. Né? Aí, pensa no crente, né? É muito fácil ser crente, mas quando sente uma dor de cabeça, murmura, sente uma dor nas pernas, murmura, sente uma dor, meu irmão, na coluna, murmura. Mas aquela mulher nos ensina hoje que 18 anos ela não desse jeito, ela não olhava para quem o afrontava, ela não olhava para quem dizia você não, ela tinha um alvo, bendito seja o nome do Senhor, ela tinha um alvo, ela tinha um alvo. Então eu acredito, meu irmão, que se ela tinha um alvo para alcançar, chegou o momento de que Jesus de Nazaré estava lá naquele culto, aleluia, e ele era o alvo que ela queria alcançar. Aleluia, 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 aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem o hino do Silvan Santos que ele diz que ele prova o crente de todas as formas, na escassez também e na abundância. Quando o cara está lá pobre de maré, está lá prova. Eu pensei que não, Deus começa a fazer o cara prosperar. E aí, vai permanecer crente? Meu Deus. Porque tem uns que são dessa forma. Enquanto está pobre, ele é adorador. Quando rico, a empresa não deixa mais parecer no público, enquanto não desvia. E eu sou testemunha disso. Já tive amigos aí que quando eu tinha quase nada lá na bicicleta, caiu da corrente, era uma bênção. Aí devagarzinho Jesus foi soprando. Aí virou um microempresário, e também por fim aí, um grande empresário. E quando eu pergunto como é que ele está, ele não está mais crente. Mas nós vamos observar e vamos ver aqui que o verdadeiro adorador, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, ele não troca o céu por causa dos bens materiais, bendito seja o nome do Senhor. Continuando no texto, aleluia, 18 anos aquela mulher vivendo naquela situação imanente, mas ela não parou de ir para a sinagoga, ela não parou de congregar, ela não parou de buscar a Deus, aleluia. E no dia em que Jesus estava lá, eu creio que ela ouviu falar que Jesus estava no culto, era sábado, a lei amparava ela estar no culto no dia de sábado. Ela se programou, aleluia, adentrou os portões da sinagoga para adorar, bendito seja Deus. E naquele dia a sua adoração, a sua perseverança foi recompensada. E nós já estar encerrando. A cantora louvar o nome do Senhor é uma reflexão para nós entendermos que para quem de verdade aceitou Jesus não é qualquer prova que vai nos tirar da presença dele. Paulo escreve em Romanos dizendo que nem a altura, nem a profundeza, nem os anjos, nem a falta de roupa, nem a falta de calçado, nem de alimento, nada disso vai nos afastar do amor de Deus, aleluia, que tem como vínculo em Cristo Jesus. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedor, mais do que vencedor, mais do que vencedor. Eu estou pregando para a crente nesta noite que é vencedor, que é vencedor, bendito seja Deus.
Ainda tem aqueles ainda que quando o crente está na prova, dana, falar besteira e dizer não melhora porque está em pecado, não prospera porque pecou, não está subindo na vida porque o pecado está incubado. Meu Deus. Aleluia. Quem sabe quantas e quantas vezes aquela mulher não ouviu isso. Aleluia. Ela ia para os médicos da época, o médico olhar e dizer: minha filha, aqui mesmo só o sobrenatural. Nós não temos jeito para dar. Aí a medicina na época não levou nos dias de hoje. Mas aquela mulher não desistiu, bendito seja o nome do Senhor. E alguém olhava para ela, via vida de enfermidade física. Só que quando o especialista na área estava no culto, ele não viu somente uma enfermidade física. Ele viu que por detrás daquela enfermidade física havia uma ação satânica, havia uma ação maligna, havia um espírito maligno que atormentava aquela mulher que vivia alojada na coluna dela. Amém, Espírito Santo, foi bom o Senhor me lembrar. Aleluia! Observe, veja, aquela mulher vivia enferma por uma ação maligna, era um demônio. Só que aquele demônio nunca se manifestou na sinagoga, jogando ela pelo chão, fazendo aquela arruaça, tentando chamar a atenção dos que estavam no culto. Eu aprendo aqui, irmãos, que muitas das vezes Satanás está alojado, Satanás está ali camuflado, trabalhando de alguma forma e a gente não percebe, a gente não vê, mas ele está ali. E aí o que acontece? Lá, os congregados, o líder da sinagoga, não tinha esse ponto de vista. Mas Jesus, que é o terror dos espíritos malignos, e quando os espíritos malignos se manifestaram, já dizia: você veio para nos derrotar. Estava ali naquele lugar para mais uma vez repreender uma ação maligna e libertar alguém que estava precisando de um milagre. Bendito seja o nome do Senhor. Então existe no mundo espiritual essas entidades que agem silenciosamente dentro da igreja, e a gente quase não percebe, quando pensa que não, o estrago está feito. Porque nós às vezes achamos que só há uma ação maligna quando alguém cai endemoniado, quando alguém cai no chão babando. Mas às vezes não. Ele está lá alojado, calado, interrompendo o crescimento espiritual de alguém. Mas eu quero te dizer nesta noite que essa ação maligna vai ser lançada por terra em nome de Jesus de Nazaré, e você vai crescer espiritual, vai crescer ministerialmente, ou o Senhor vai te fazer frutificar. Aleluia, Deus. Versículo 11: quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela, e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Vamos colocar de pé. E a cantora prepara o primeiro para louvar a Deus. Graças a Deus. 18 anos aquela mulher ia para a sinagoga. 18 anos ela ali à espera de um milagre. Quem sabe quantas e quantas vezes o dirigente da sinagoga não orou por ela. Sacerdote, sumo sacerdote,
as mãos sobre ela. Tem coisas que o milagre só acontece quando Jesus coloca as mãos, quando Jesus estende as mãos, quando Jesus se manifesta, quando Jesus quer operar um milagre. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas estou entendendo que Jesus está com as mãos estendidas para operar o milagre, para você não voltar da mesma maneira que você entrou aqui nesta noite, neste lugar. Eu estou sentindo que Ele está dizendo: hoje eu quero operar o milagre na tua vida. Qual é a área da tua vida? Aleluia. Que quem sabe está atrofiada, está mirrada, não está florescendo, nem frutificando, parece uma lepra, parece que o inimigo se levantou e está impedindo você de prosperar. O Senhor está dizendo que Ele quer estender as mãos nesta noite. Aleluia! E repreender essa enfermidade, repreender esse espírito maligno, aleluia, sanar esse problema, para você sair daqui nesta noite curado no nome de Jesus de Nazaré. Antes de soltar o playback da cantora, eu vou fazer uma rápida oração. A cantora vai louvar e eu já vou passar o microfone a Guilherme direito. Mas uma coisa eu entendo: bendito seja o nome do Senhor. Que Jesus nesta noite, aleluia, é o teu favor, aleluia. Ele está entrando no mundo espiritual, aleluia, para repreender todo espírito de enfermidade, todo espírito de enfermidade, todo espírito de enfermidade está caindo por terra agora.